para terminar, quero falar aqui sobre essa matéria, até o Globo Esporte trouxe, sobre os dois argentinos, né, que estão no Cruzeiro e se vão ser comprados ou não para o ano que vem. Tá aqui então, né, o valor definitivo para comprar o Barreal, deixei aqui para vocês. E nem acho que seja uma loucura, por exemplo, o Cruzeiro já efetuar essa compra, né? O Vidalba é uma situação ainda mais barata, porque ele voltou a ser titular, ainda mais com o comando do técnico do Fernando Diniz. Então, se você for ver aqui, ó, desde contra o Libertad e até no jogo anterior, reserva contra os jogadores reservas contra o Cuiabá, também já vinha jogando, né? Então, 5 partidas consecutivas, o Cruzeiro já pagou R$1 milhão, tem que pagar mais 3 milhões de reais para comprar ele. Então, acho que está totalmente dentro, né, do planejamento e tem até o final do ano para efetuar essa compra. 28 partidas até aqui. Teria alguma chance, por exemplo, dele não ficar? Olha, eu acho que só se o Cruzeiro entendesse que, por exemplo, com o João Marcelo, o Jesus e também o Zé Ivaldo, já tem ali 3 defensores e por lugar, por exemplo, de estrangeiro ou de opção na zaga, ao invés de pagar e comprar o Vidalba, você abre mão dele e contrata um jogador de um nível maior. Talvez, isso poderia acontecer, mas não acho que vai, né, sinceramente. Acho que é muito mais provável que o Cruzeiro compre ele mesmo em definitivo, até porque vem de uma fase interessante. Apesar da zaga do Cruzeiro não estar em um bom momento, sinceramente, eu acho que o Vidalba pelo lado esquerdo e o João Marcelo pelo lado direito, não vejo necessidade muito não do Cruzeiro contratar jogadores não, viu, para essa posição. Fora o Jonathan Jesus, que eu acho bem interessante também. Eu acho que poderia ser uma boa ele ter mais espaço. Vimos pouquíssimas vezes, né, minutagem nessa atual temporada, então só 3 milhões de reais para comprar em definitivo. E para terminar, o Barreal, que foi o destaque da MLS no ano passado, jogador que atrás do Messi teve mais participações em gols, 20 participações em 46 jogos, está aí com esse valor fixado de 21 milhões de reais. Esse valor aqui, né, que muita gente falava que era 19 milhões e tal, é porque é 4 milhões de dólares, né? Então se você pega aqui o dólar hoje, até teve um aumento, então se você for pegar, deixa eu pegar aqui o dólar real, vai dar algo na casa ali, né, de 22 milhões 760 mil reais para comprar o jogador, que eu acho que está dentro da realidade, né, e até mesmo pelo que ele vem jogando. O Cruzeiro poderia tentar pegar um desconto, talvez, mas eu acho que não compensa você esperar esse contrato encerrar, porque aí depois aparece um outro time interessado e o Cruzeiro pode acabar perdendo essa contratação em definitivo. 35 partidas até aqui, 2 gols e 4 assistências. Voltou a ser titular depois de 6 jogos, porque ele teve alguns problemas físicos também, vale destacar. Naqueles últimos jogos que ele jogou como titular foi contra o Libertad, contra o Cuiabá, um time misto, e aí desde quando o Fernando Diniz assumiu, voltou a ser titular contra o Bahia. Estou gravando antes do jogo da ida contra o Lanús, mas eu acho que ele foi titular também, a tendência seria essa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, que eu estou curioso para saber do jogador. Tá aqui, ó. O Cruzeiro tem interesse na contratação do meio-campista, o Saraleg, do Boca Juniors, que está disposto a negociar o jogador de 21 anos na próxima temporada. Então, vou deixar aqui os números dele nessa atual edição, né, do Campeonato Argentino e também somando os números na Sul-Americana. 34 partidas, 1 gol marcado e 4 assistências. Ele começa a temporada como titular, mas acaba perdendo espaço, né? Então ele pode jogar, não é um volante, não é um jogador ali para marcação, pode jogar de um meia direita, então é um jogador que meia direita e vamos colocar assim, né? Um meio ofensivo. Tá aqui o desempenho dele na Liga e na Copa Argentina, caindo muito mais por esse lado direito, né? Não sei se ele poderia virar um ponta direita de origem, até porque isso aqui é mais um esquema de 4-4-2, né? Um jogador que vai marcar gols e vai defender. Por incrível que pareça, é uma função que o Ramiro fazia no início da sua carreira lá no Grêmio. Quer ver que eu não estou ficando doido? Eu lembro que ele jogava muito disso, né? Um meia direita que chegava bem no ataque e defendia bem também, né? Um cara de marcação. Deixa eu ver se tá conseguindo abrir aqui. Foi. Eu lembro que ele fazia muito gol, né? Deixa eu ver aqui na temporada de 2017 pelo Grêmio, 11 gols e 4 assistências. Ele jogava muito mais como um ponta direita. Então aqui o atleta do Boca Juniors seria um jogador nessa função. O valor de mercado dele hoje, de acordo com o SofaScore e o Transfer Market, é de 2 milhões de euros. Não é um valor tão alto, né? Seria ali de 14 milhões de reais. Não acho que o Boca Juniors iria pedir só isso. Acho que chegaria em 3 milhões e meio, e 20, 25 milhões de reais para negociar o jogador de 21 anos. É igual eu falei, eu acho que tem opções melhores para complemento de elenco. Pode ser uma boa, até porque ele pode fazer essas duas, né? Um meio ofensivo, um ponta direita, mas eu preferiria um ponta com mais profundidade e até mesmo com mais experiência, né? Porque
Esse ano basicamente foi o primeiro, ele tendo sequência maior com o Boca Juniors, 34 partidas, 1 gol e 4 assistências. No ano passado apenas 4 partidas no time profissional, que aí quando ele começa, né, a ter um pouco mais de sequência. A última partida dele contra o Argentino Júnior, 22 minutos no dia 6 de outubro, como titular já tem um tempo, né, que ele não joga. Contra o Cruzeiro ele entrou, teve uma participação, foi titular naquele duelo no jogo da ida. Na volta ele não jogou contra o Cruzeiro e com coincidência ou não, o último jogo como titular foi contra o Cruzeiro mesmo, no dia 15 de agosto. Então, tá aqui mais uma alternativa, mais um nome especulado. Acredito que nessa reta final do ano, né, o que não vai faltar é especulações de jogadores no Cruzeiro, e até que faz sentido, né? Mas, sinceramente, eu prefiro um jogador com mais peso e até mesmo com mais experiência, né, no time profissional, para chegar e ser um titular ali absoluto ou um reserva que possa ter, né, uma minutagem maior. Deixa a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Vou deixar também essa outra matéria aqui, ó, Portal Cruzeirense, valeu demais, que aí destaca, né, que o jogador tem ganhado um pouco mais de destaque nesse ano, no Boca Juniors. No início da temporada também teve especulações do PSV da Holanda e, inclusive, né, tem uma multa rescisória de 15 milhões de euros, que daria 85 milhões de reais. Não acho que ele vale isso tudo, até porque ainda não conseguiu ter uma sequência, né, como titular. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. No Boca Juniors também tem outro jogador que eu acho bem interessante, que é esse aqui, né? O Nicolás Valentini, ele que voltou a jogar com um pouco mais de frequência nesse ano, porém, como já o Boca Juniors já tinha deixado claro, né, que se ele não renovasse seu contrato, ele não jogaria, tá aqui, né? O último jogo dele foi no dia 12 de abril, né, do mês 4 ainda, há muito tempo atrás. 9 partidas só nesse ano, um gol marcado. Ano passado foi titular, 37 jogos, um gol, inclusive com aquele time, né, finalista da Libertadores com o Boca Juniors. E aí tá nessa situação, né? Tem contrato só até dezembro desse ano, ainda não assinou um pré-contrato, ou seja, se tivesse, né, um pré-contrato, ele teria que informar o Boca Juniors. Eu pesquisei aqui, não teve nenhum avanço nesse sentido. Teve especulações aqui no Brasil do Palmeiras e também de alguns clubes do futebol europeu, mais precisamente da Itália, né? Porque ele também tem dupla nacionalidade, então se ele for contratado pelo Genoa da Itália, por exemplo, ele não ocupa a vaga de argentino, né, de estrangeiro, e sim como italiano, porque ele tem essa dupla nacionalidade. Não é à toa que até o valor de mercado dele reflete nisso, né? Tá ali 6 milhões de euros, uns 38 milhões de reais, é um valor bem alto. Nem acho que ele vale isso tudo, tá? Porque ele jogou bem 2022 por um clube da primeira divisão da Argentina, quando estava emprestado, 37 jogos pelo Boca Juniors no ano passado e 9 partidas nesse ano. Acho que seria uma baita opção para ser um zagueiro canhoto, né, no time do Cruzeiro, caso o Vidalba não fique em definitivo ou alguma coisa assim. Um jogador também de 1,87 m, sinceramente eu acho uma baita opção para o Cruzeiro, de olho nessa próxima temporada. Vale lembrar também que nesse setor, né, de ponta direita, teve especulações recentemente do Arthur, que está lá no Zenit. Eu até vou fazer um vídeo aqui na sequência sobre ele. Eu acho que aí faz mais sentido, né? Porque apesar de ser um investimento mais alto, vamos colocar assim, por exemplo, nesse atleta do Boca Juniors, vamos colocar uns 4 milhões de euros. Prefiro que o Cruzeiro invista ali uns 7, 8 mesmo e traga um jogador que faça, né, a diferença e seja titular. O exemplo dele aqui mesmo, né, que foi comprado por 15 milhões de fixado. Bora falar então sobre essa história do Verratti, que muita gente, né, pediu ele no Cruzeiro depois desse gol contra o Atlético Mineiro e tudo mais, e de uma fase muito boa, 20 gols em 46 jogos, 9 gols na Série A. Lembrando que no ano passado também, esse ano, né, ele marcou 7 gols na Copa do Brasil, é o artilheiro e vai terminar sendo. No ano passado também marcou 10 gols na Série A em 21 jogos, então foi muito importante para o Vasco não cair. Já soma seus 30 gols desde quando chegou no futebol brasileiro e foi comprado por 5 milhões e meio de reais, né? Então uma solução barata que conseguiu dar conta do recado e eu sou bem a favor disso. Tem um jogador que está vivendo uma boa fase na Argentina, no Chile, no México, jogador que está fazendo 13, 17 gols por ano, mesmo tendo 33, 34 anos, não é um motivo para você não contratar, né? Igual, ele chegou com 35, agora está com 36 e vive uma fase muito boa. Pelo Belgrano, no ano passado, 13 gols em 27 jogos. 2022, que eles estavam também na Série B, 17 gols. 2021, na primeira divisão, 20 gols. Então, assim, sempre com uma fase muito boa, né, de participações. O Vasco foi lá, acreditou, assim como tinha feito com o Cano, né, um tempo atrás. E aí muita gente tem perguntado, né, se seria uma boa para o Cruzeiro, se não seria. Ó, igual eu falei, tem contrato até o final do ano que vem, porém ele é muito identificado com o Vasco e já falou, né, que se quiser, o Vasco ele aposenta, né, no clube
tranquilamente. Não deve ter um salário baixo, deve ser 400, 500 mil por mês, deve ter uma renovação se continuar com essa fase absurda, né, de gols. Mas tem um exemplo muito claro que é o Cano, né, que mesmo com uma fase boa no Vasco em 2020, continuou para a Série B em 2021 e foi, né, pro Fluminense quando terminou o seu contrato sem custo algum. E também falava, né, que era ídolo e tudo mais. O Fluminense teve 2 anos absurdos, 84 gols em 2 temporadas, acho que isso nem existe, né, é absurdo demais. E aí nesse ano tem ficado uma temporada pior. Se o Cruzeiro aparece com proposta de 15, 20 milhões de reais, poderia sair algum negócio, mas para um jogador de 36 anos, não sei se seria a solução, né? E o Vasco também abrir mão do seu principal jogador para repor um jogador com essa média de gols não vai ser barato. E o próprio Verratti, né? Também eu acho que não sairia do Vasco tão fácil assim. Então é uma situação que é barato, mas é complicado, envolve algumas outras questões. Porém, sim, eu acho que aceitaria sim no Cruzeiro por essa fase que ele tem vivido. Apesar de ter 36 anos, hoje em dia um jogador de 36 é a mesma coisa de um jogador de 32 em 2014, né? O jogador já estava aposentando. Eu acho que o Verratti joga aí por mais uns 2 anos tranquilamente no futebol brasileiro. Eu não sou muito a favor de jogadores muito experientes, já tive experiências ruins, né? O Cruzeirense em 2019, um jogador de 34, 35, 36 anos, mas tem algumas outras opções também, né? Por exemplo, tem um atleta lá no Chile, ele sempre marca, cara, uma média absurda de gols, esse aqui, ó, o Fernando Zampedri, também argentino, também no futebol chileno. Ele ficou, acho que foi 7 meses machucado, voltou e olha a fase, né? 17 gols em 28 partidas, ano passado 20 gols, ano retrasado 27, 2021 28, 2020 27. Então um cara que marca 20, 25 gols por ano, tem contrato só até o final desse ano, prorrogável para o ano que vem. Mais fácil você ir lá e tentar ele do que, por exemplo, o Verratti, que já tem essa identificação com o Vasco, né? Então, se for fazer uma aposta, por que não, né? Acho que poderia ser uma boa esse aqui também, que eu lembrei aqui de trazer para vocês. Destro, 1,85 m, também tem os mesmos 36 anos. E o Cano, né, também, que eu já trouxe num vídeo aqui recente, não acho que seria uma opção ruim. Então esses 3, né, de 36, poderia ser uma alternativa. E, para terminar aqui, teria essa opção que é o artilheiro do futebol argentino nessa temporada, que é o Brian Romero, ele que tem 33 anos, pelo Vélez, 18 gols em 36 partidas, foi contratado de graça, depois de encerrar o seu contrato no Tijuana, lembrando que ele vinha de uma fase bem ruinzinha desde 2021, onde foi bem pelo River Plate, 12 gols em 25 jogos, passou no Internacional, não foi bem em 2022, de 18 jogos, 2 gols, mas pelo Vélez, né, nesse ano, realmente números sensacionais. Primeira fase do Campeonato Argentino, foi o artilheiro com 11 gols, e nessa segunda fase agora da Copa, né, 6 gols marcados em 16 partidas, 33 anos, uma opção aí mais jovem, quem sabe não poderia ser uma alternativa, né, contrato só até o final desse ano. Tá aí, mais um nome também que vem de uma fase boa do futebol argentino, mais jovem também. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Vou deixar o link também para vocês da Esportiva, para você começar a apostar a partir de R$1 nesse próximo jogo contra o Lanús. E também, né, outras sugestões de vídeos que eu já trouxe recentemente aqui no canal, tá tudo aparecendo aqui na tela para vocês.